Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Eu acho que assim pronuncia o nome dele, né? Não sou francesa e minha pronúncia deve estar o quê? Horrorosa, mas tudo bem. Mas antes da gente começar a falar sobre este livro que eu não gostei muito, quero deixar alguns avisos aqui. O primeiro deles é: se inscreva aqui no canal e ative as notificações caso você ainda não seja um inscrito. E nos siga também pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram e pelo Goodreads, que é uma espécie de rede social de livros. É mais voltado para o público gringo, está em inglês, porém eu tenho certeza que você vai gostar. Eu acho ele bem completo, principalmente para colocar os livros que eu já li, resenhas, livros que eu tenho vontade de ler, enfim, tá tudo lá no meu perfil, vai lá conferir. E o outro aviso é que este livro ele faz parte do nosso desafio de 12 livros para 2024. Este livro é referente ao mês de julho, está entrando aqui no canal com um pouco, né, de demora, mas o que importa é que veio aí, eu tô conseguindo cumprir direitinho esse desafio. Inclusive, eu criei uma playlist voltada exclusivamente para esse desafio, então caso você tenha interesse e curiosidade de saber quais são os outros livros que resenhamos e que resenharemos aqui neste canal, vá lá naquela playlist que tá completinha, certo? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre O Fantasma da Ópera. Em 2004, a Rebeca adolescente assistia pela primeira vez aquele icônico filme estrelado pelo Gerard Butler no papel do Fantasma da Ópera e do Patrick Wilson, sim, o irmão do Aquaman, estrelando o papel do Raul, um dos protagonistas dessa história. E se brincar, eu sei até hoje todas as letras da música daquele filme, que é um musical. Até porque esses dias eu fui reassistir este filme ao lado de Duílio e ele praticamente percebeu como eu sou maluca por esse filme, porque eu sabia todas as músicas, inclusive as falas dos personagens. Veja só que loucura! Seria, então, O Fantasma da Ópera uma história sobre amor proibido? No caso deste livro aqui, nós temos algo bem diferente do que assistimos no início dos anos 2000 naquele filme. Mas eu não achei uma completa diferença entre o livro e a sua adaptação cinematográfica. Só que eu fiquei com a sensação de que o livro é meio oco, porque todo aquele sentimentalismo do filme, sabe? Principalmente por causa das músicas ali, daqueles figurinos ostentosos, enfim, faz com que o livro perca um pouco desse brilho. Este livro, na verdade, eu achei ele muito mais para um suspense criminal do que necessariamente para um romance, como é no filme. Mas, dando aquele braço a torcer, né? Esse livro aqui, ele deixa a ópera parisiense, né? O teatro onde a história acontece, muito mais glamuroso do que a gente vê no filme, porque no filme ele não chega nem na metade, assim, de explicar o que era a ópera naquela época. Neste livro aqui a gente vê como se fosse uma maquete do edifício, sabe? É extremamente lindo. E além de lindo, é bem assustador, tá? Inclusive, este livro, ele é rotulado como uma história de terror também. Mas, Rebeca, do que se trata o enredo deste livro? Bom, o romance ele apresenta, assim, um certo tipo de triângulo amoroso entre o Eric, o nosso fantasma da ópera, Christine de Ategu e o Raul, o Visconde de Chane. Christine e Raul, eles são dois amigos de infância, assim, que foram distanciados pelo tempo, mas que acabam se reencontrando. A Christine, ela é uma órfã que cresceu acolhida ali pelos funcionários da ópera, ou seja, ela cresceu nas coxias ali do teatro. E também foi onde ela desenvolveu seu talento para o canto, graças à ajuda de uma voz misteriosa que ela ouvia pelas paredes ali do teatro, que sussurrava segredos e belas melodias no seu ouvido. Você já deve imaginar, né, de quem nós estamos falando. Já o Raul Visconde de Chane, ele fez carreira na Marinha e encontra-se num período de licença em Paris. E uma bela noite ele vai à ópera e ouve Christine cantando como a cantora ali principal da noite. E ali reavive o amor do homem pela moça da sua infância. Já Eric, o nosso fantasma, ele vive nos bastidores da ópera, né? Ele conhece cada corredor, cada porta, cada passagem secreta, cada um dos mistérios do lugar. E assim, olha, tem muito mistério esse lugar mesmo. Ele é um personagem extremamente enigmático e carismático. Sério, eu queria ler mais desse personagem e a gente não sabe muito dele a princípio. Poucas pessoas no livro também sabem que ele realmente existe, né? Até então as pessoas acham que ele é só ponto da carochinha, sabe? E as pessoas que acreditam de fato que ele existe, eles são sempre desacreditados
ali. Só que os rumores aumentam, né, de que existe de fato um homem por trás, né, dessa figura do fantasma da ópera, quando Eric escreve uma carta bem ameaçadora para os novos diretores da ópera, né? 3 reivindicações bem peculiares. A primeira delas é que os diretores devem liberar o camarote número 5 para todas as apresentações da ópera. Ou seja, se estiver funcionando no dia, tem que liberar o camarote para que o fantasma assista às peças ali do teatro. O segundo requisito também é bem engraçado. Ele pede um salário para os novos administradores, né? Porque o fantasma da ópera, ele não trabalha de graça. E a terceira reivindicação é que a Christine, ela interprete a Margarida, a musa de Fausto, na apresentação de Fausto ali, marcada para alguns dias. É óbvio que os administradores vão olhar para essa carta e vão pensar, isso aqui é uma pegadinha dos administradores antigos da ópera. E não ligam nem um pouco para aquela carta e o que ela pede. Dias se passam e nessa peça quem vai apresentar a Margarida vai ser a Carlota, a soprano principal ali da ópera. A apresentação da mulher vira um fracasso e que acaba culminando numa grande tragédia, né? Quando o imenso lustre do teatro, ele cai em cima dos espectadores. E olha que interessante, a queda do lustre aconteceu realmente na vida real. E um parênteses, né? O Fantasma da Ópera, ele é escrito como se fosse uma reportagem, mas é um livro de depoimentos. O autor está fazendo questão aqui de dizer que o fantasma da ópera realmente existiu e ele entrevistou pessoas reais que vivenciaram todos os acontecimentos narrados aqui neste livro. Eu acho isso muito interessante, porque o Gaston Leroux, ele é um jornalista. Então ele escreve isso de uma maneira bem narrada, como se os fatos aqui fossem verdadeiros. Então ele pega esses acontecimentos reais, né, da vida real, e coloca no seu romance como se fossem verdades. E aí você vai criando uma narrativa de que tudo que ele está dizendo ali realmente aconteceu. E é nesse dia também que caiu o lustre que o Eric resolve sequestrar a Christine. Ele aproveita que o caos está reinando no lugar, sequestra a Christine para impedir que ela viva o seu amor com Raul. Porque Cristina, de fato, ama Raul. No entanto, tem uma parte do coração dela que é dedicado ao Eric. O Eric e a Cristina, eles constroem um relacionamento extremamente abusivo, né? Marcado por chantagem, por violência emocional e, né, que culmina até num sequestro. E assim, o Eric, ele sequestra a Christine e leva ela, né, para as catacumbas da ópera. Para quem não sabe, embaixo, né, já daquele edifício enorme, realmente existem catacumbas, como está aqui na capa do livro dessa edição belíssima da editora Zahar, né, na coleção Clássicos. Tem um lago, inclusive, embaixo ali daquele edifício. E ele leva a Christine até lá. Se você é claustrofóbico, eu acho que você não gostaria desse lugar, porque é muito fundo. São vários andares para baixo, não é um, não é dois, é mais de 5 andares para baixo ali do palco da ópera. E é para lá que o Eric sequestra. E assim, o cara é um gênio, ele vai colocando armadilhas ao longo de todo o percurso até a moradia dele. E, inclusive, pessoas já morreram tentando ali descobrir onde o Eric se esconde. A gente descobre até que o Eric, na realidade, ele foi um dos construtores do teatro. Então, ele sabe exatamente onde cada coisa está naquele lugar. Só que, como eu disse, né, eu não gostei muito desse livro. E essa história, para mim, tem 2 grandes problemas. E todos eles são relacionados, né, à maneira que a Christine é descrita e como ela é construída aqui na história. O Fantasma da Ópera, ele foi escrito em 1909, né? Ou seja, no início do século XX. E aí eu fico me perguntando, será que podemos mesmo passar pano para um autor que retrata uma mulher dessa forma? Eu vou colocar apenas a título de comparação uma informação aqui para vocês, antes de eu falar os 2 motivos que me estressaram nessa leitura. Ana Karenina, né, para quem não conhece, é um dos maiores livros da literatura mundial e foi escrita pelo Tolstói. E pasmem, apenas 32 anos antes da publicação deste livro aqui. E nesse livro do Tolstói narra a história de uma mulher chamada Ana Karenina. E ela está numa posição muito humilhante socialmente, né, perante a sociedade, porque ela é uma mulher adúltera.
Só que o Tolstói descreve e constrói esse mundo da Ana Karenina tão forte que a gente percebe que ela está em busca de uma liberdade que ela não vê no casamento dela. E ela encontra essa liberdade tendo um caso ali com um outro homem. Assim, isso é bem superficialmente, tá? Do resumo, e eu nem quero fazer um resumo de Ana Karenina aqui. Enfim. Então, quando eu olho para a construção de uma mulher como Ana Karenina, né, 30 anos antes, e eu olho a construção da Cristina aqui, eu não consigo passar esse pano para este autor. Não dá. Então, o primeiro grande ponto problemático que eu vi aqui foi a maneira que o Eric, ele utiliza essa figura do anjo da música para ensinar, né, a Christine, como uma maneira de manipulá-la. Por quê? O pai da Christine era músico e ele faleceu, ela ficou órfã, né, como eu disse. E ele dizia que quando ela fosse uma grande, né, estrela, uma grande artista, o anjo da música apareceria para ela. E o Eric, sabendo dessa informação, dessa memória afetiva da Christine, ele passa a subjugá-la a seu favor. E o Eric faz da Christine, né, a sua dependente emocional. E o pior de tudo é que ela tem consciência. A princípio, ela acha realmente que é um anjo da música, mas ela vai percebendo que algo de errado não está certo, sabe? Só que ela acaba se deixando levar, porque essa menina é extremamente carente. E ela acaba deixando-se levar aí pelos esses ensinamentos e acaba criando e reforçando esse relacionamento com o Eric. É um pouco perturbador. E o segundo ponto que eu, assim, achei detestável, e isso eu não consigo realmente passar pano nenhum, é a relação da Christine com o Raul. Pense você, a Christine, ela tem um relacionamento tóxico com o Eric. Não necessariamente porque ela quer, mas também porque ela não consegue sair. Enfim, é uma situação bem complicada. E no começo, quando o Raul voltou para a vida da Christine, ela até tentou fazer com que ele se afastasse, não dando muito moral pro cara. E ele ficou absolutamente obcecado por ela, óbvio. Ela tentando afastar ele tentando se aproximar. E ela explicou a situação delicada que ela estava, sabe? Ela explicou que não era necessariamente porque ela queria estar, mas é porque ela já estava tão envolvida na situação que ela não conseguia mais sair. E se o Raul entrasse na vida dela, ele correria até risco de vida. E aí o Raul, em todo momento, após ele saber disso, né, de que ela tinha ali contato com outro homem, ele colocava ela como uma mulher, sabe, de segunda linha. Porque ele achava que a Christine deveria se sentir honrada por um visconde estar dando mole pra ela, basicamente, sabe? Em um certo momento do livro, ele diz até que a Christine tem uma alma de cortesã, porque tem dois homens se rastejando, assim, digamos, aos pés dela. E ele fala dela desse tom pra baixo, sabe? E eu não consegui mais aguentar este homem. Principalmente no final do livro, né? Que tem a parte mais de ação mesmo, que eu realmente não conseguia mais nem ler os pensamentos do Raul, ou o que ele achava ou deixava de achar. Pra mim, tanto faz, sério. Então, por mim, a Christine não ficaria nem com o Fantasma da Ópera e nem com o Raul. Diferente do filme, né, que a gente consegue se conectar com aqueles dois personagens maravilhosos, interpretados por belos dois maravilhosos homens. Enfim, aí aqui realmente não dá pra passar pano. Então é isso, Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha resenha não muito positiva deste livro. Se você quer ler ao livro, leia primeiro ao livro e depois assista ao filme, porque se você fizer o contrário, eu tenho certeza que você vai ter a mesma opinião que eu, tá? É isso, deixa aqui nos comentários o que você achou da minha resenha ou o que você achou do livro também. E é isso, eu conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!